Olha a nação rubro-negra. O Eric Faria e Vene Casagrande acabaram de soltar uma matéria bombástica do Flamengo com relação a Tite e Gabigol, que assim é tsunami no Flamengo. É um foguete. É avassalador. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou colocar aqui a matéria e você acompanha comigo. Porque eu tô chocado, cara. Eu tô assim, embasbacado, tremendo aqui. Caraca, cara, que loucura. É uma doideira e você vai ficar estarrecido. Toma um copo com água logo aí, bicho. Toma logo um copo com água pra você se acalmar, porque o bicho vai pegar, meu irmão. A coisa é séria. É mais sério. O buraco é mais embaixo. Tá? O buraco é mais embaixo, a casa caiu para uma galera. Não vai ficar pedra sobre pedra. E eu vou trazer aqui, você acompanha comigo. Agora me fala uma coisa. Apesar de todo esse imbróglio, você está confiante no Flamengo amanhã? Eu tô. Porque eu amo. Assim como você, eu amo isso aqui. Ó. Eu não desisto. Para mim, o Flamengo ainda passa pelo Peñarol. E você acha que passa também? Comenta aqui para mim. Comenta. Eu acho que passa e é 2-0 pro Flamengo. Dá seu placar aqui e vem comigo, acompanha e vai comentando se você quiser, porque é bomba. É bomba. Não é bomba pequena, não. É dinamite. Eu acho que é um caminho natural. Tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais. O Vene traz um ponto muito importante e interessante desse assunto. Essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Então, sem dúvida alguma, para esses atletas que são melhores, o time do Flamengo é melhor do que o Peñarol, o time do Flamengo tem material humano melhor do que o Peñarol e tem totais condições de conseguir essa virada. É difícil? É muito difícil, porque do outro lado tem um pentacampeão da Libertadores, tem um Diego Aguirre que sabe exatamente como jogar contra o Flamengo pela experiência que ele tem no futebol brasileiro e tem uma equipe que está longe de ser só tradicional. O Peñarol é um bom time, o Peñarol é um time bom tecnicamente e bom taticamente, tem a vantagem em vai dar a vida. Agora, campo e bola, qualidade, o Flamengo tem mais. Posso só mencionar uma situação aqui? Ontem saiu um ônibus aqui do Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Eles estão a caminho do Uruguai, ou seja, olha o esforço que esses torcedores estão fazendo. Por que eles estão indo de ônibus? Porque eles não têm condições financeiras de pagar uma viagem aérea ida e volta. E eles estão indo para poder representar a torcida do Flamengo lá no Uruguai. Gabigol, por tudo que fez e representa para o clube, pode desequilibrar ou decidir na quinta. Mas não é mágico o que temos. É que rezar mesmo e torcer. Rapaz, nós temos jogador, o que me irrita mais, o que me deixa mais pé da vida com o Tite, é que nós temos jogador para ganhar essa Libertadores, cara. Tudo bem, Cebolinha machucou, Pedro machucou, Luiz Araújo machucou, mas ainda tem time forte o suficiente para ganhar, cara. Bastava ter montado um time. O Tite não conseguiu montar um time até hoje, gente. O Flamengo não é um time. O Flamengo, muitas vezes, é um bando em campo. A defesa tomando gol sem parar, o meio-campo meio perdido, tocando bola para o lado, e os atacantes enfiados lá na frente, parados, esperando a bola chegar. Esse é o problema do Flamengo. Mas é o que eu digo, se você tiver, numa noite inspirada, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz, eles ganham o jogo mesmo sem esquema, sem nada. Gente. Ganham, porque são jogadores capazes de 2 lances levar a 2 gols. O Arrascaeta, até ele mesmo fazer gol, porque ele é artilheiro também,
E o De La Cruz, que até agora, De La Cruz acho que não fez nenhum gol no Flamengo até agora, estou equivocado? Eu não me lembro, pelo menos. Fez de De La Cruz falta, deixar pô. alguém Fez um no golaço de falta. os passos verticais dele. E o Gerson, gente, a gente conhece o Gerson. O Gerson está jogando bola. Mesmo nessa pindaíba toda que o Flamengo anda, o Gerson tem jogado bola todos os jogos. Então, o que a gente precisa é que as individualidades, já que o coletivo é uma merda, que as individualidades brilhem na quinta-feira. E é o que nos resta torcer, cara. É o que nos resta torcer. Se não fosse por essa história desse treino aí de hoje, lá no Ninho do Urubu de manhã, ter sido tão bom, eu confesso que não botaria o De La Cruz de saída, não. A atuação dele no último jogo foi melancólica. Melancólica. Agora, é verdade, ele tinha acabado de ser liberado pelo departamento médico. Então, não tinha como ele estar com um bom preparo físico. Se depois dessa semana de treinamento ele melhorou fisicamente, jogar ele sempre soube. Pode ser. Aí eu vou entrar e vou falar logo o time. O time é o seguinte, não tenha dúvida, é esse time. A não ser que alguém machuque no treino amanhã no CT do Luiz Soares. Imagina, o Flamengo vai treinar no CT do Luiz Soares. Boa inspiração, né? Cracaço de bola. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz, Pulgar está barrado, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Eu espero que seja Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson. Eu adoraria que fosse isso, mas eu tenho só uma esperança pequenininha, porque o Tite é aquela anta que a gente conhece. Por que eu tenho essa esperançazinha? Porque no último jogo ele, enfim, botou o Matheus Gonçalves na direita. Coisa que ele nunca fazia. Ele só enfiava o pobre do Matheus Gonçalves na esquerda, para marcar lateral. Quando você bota o Matheus Gonçalves na direita, o que acontece? Uma partida como aquela que ele fez, na derrota para o Grêmio. Que ele jogou muito. Então, eu ainda tenho essa esperança de que ele bote Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson caindo pela esquerda. Aliás, caindo pela esquerda e pelo meio, porque o Gerson sempre joga. O Gerson, graças a Deus, não obedece às instruções posicionais do Tite. O Gerson caga um balde para o Titinho fala. Ele vai lá, pode começar o jogo na direita, mas você olha 10 minutos, ele já está pelo meio, já está caindo até pela esquerda. Então, eu acho que deveria ser Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson solto, mais pela esquerda. Porque quem vai fazer a esquerda mesmo, se o Gerson for o cara e não o Gonçalo Plata, vai ser o Alexandre. O Alexandre foi muito no último jogo. Agora, você botar o Alexandre para ir com o Gonçalo Plata torto em frente dele, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. É de dar urticária quando você pensa nessas coisas, nessas idiotices do Tite. Se a gente tiver o Gonçalo Plata pela direita, e o Gonçalo Plata reproduzir um pouco de tudo que falam dele, pode ser outra válvula espetacular de escape. Outro ponto para tornar o ataque mais insinuante. Olha o Leonardo Caldas. Tite parece o Sméagol do Senhor dos Anéis. Quando perder, fica falso, bonzinho, na entrevista. Quando escala o time durante o jogo, fica querendo arrumar um jeito de destruir o Flamengo. Não acho que ele queira destruir o Flamengo, não. Eu acho que ele ficou ruim. O Tite, sabe, o Tite piorou com o tempo. E desconfio seriamente que piorou quando passou a dar ouvidos demais ao Titinho. Que é normalmente quem dá os treinos, gente. Quem dá os treinos no Ninho do Urubu, na maioria das vezes, é o Titinho e o César Sampaio. Aí tem a desculpa de que o Tite não aguenta mais ficar muito tempo em pé, porque o joelho dele tá... Enfim. Mas o fato é que a maioria dos treinos... Olha aí, gente. Titinho, Olha esse ponto aí, hein? Olha esse ponto. Alisson Andrade, MP, torço muito para que o Gabriel volte a performar, mas infelizmente acho que o problema dele é de cabeça. Aos 28, perdeu o interesse pelo futebol. Não é que perdeu o interesse, né? É feito o Neymar. Ele se acha tão acima do bem e do mal que ele acredita realmente que ele não precisa ter mais o comportamento profissional que o levou até ali.
que ele pode viver à noite, que ele pode ficar fazendo musiquinha e dançando no TikTok. E aí é aquela questão do foco. Quando o cara começa a ter o foco desviado da sua atividade principal, invariavelmente a atividade principal sofre. Invariavelmente. Não tem por onde. Embora o Peñarol seja um time muito bem treinado pelo Diego Aguirre, mas o elenco do Flamengo é muito melhor que o time uruguaio. Muito melhor. Repito, difícil reverter lá? Muito. Complicado? Bastante. Impossível? Não é. Ainda mais se tratando de Flamengo. A camisa do Flamengo pesa demais. E é isso que esses jogadores precisam entender. É agora ou nunca. Se o Flamengo foi eliminado da Libertadores, arrisco a dizer que vai entrar num clima tenso de cobrança em cima da diretoria, em cima da comissão técnica, em cima dos jogadores, ainda mais por ser ano eleitoral. E a eleição cada vez mais se aproxima, obviamente. E aí é torcer. Eu acho que o Flamengo tem condições sim de chegar lá e reverter a situação. Não sei o que vocês pensam, mas é a minha opinião. Sobre Gabigol, está relacionado, repito, se vai jogar ou não é uma outra história. Está bem fisicamente. O Flamengo ontem à noite emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do Globo, dizendo que ele havia sentido uma outra lesão novamente. Desmentiram, mas na nota oficial, entre linhas, acabou deixando nítido ali que ele não foi relacionado contra o Grêmio porque o Tite não quis. Porque se ele estava bem fisicamente, a nota desmentiu uma nova lesão, mas não disse o porquê ele não foi relacionado. Inclusive, o nome dele não foi citado na sexta-feira, quando o Flamengo emite um comunicado dizendo que 12 jogadores vão ficar no Rio se preparando, focando no jogo contra o Peñarol. Nessa lista, o nome do Gabigol não aparece. Muito estranho. E por falar em nota oficial, o Flamengo hoje também emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria também do Globo, para falar sobre a situação do Luiz Castro. Abre aspas para a nota oficial. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do rubro-negro e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, além de negar que tenha entrado em contato ou que tenha conversado com o Luiz Castro, diz que o Tite será mantido. Eu gosto de dizer o seguinte, no futebol, a verdade de hoje é mentira de amanhã, gente. Se ele for eliminado na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil, tem mais coisa, segura ele. Até dezembro. Ah, mas não tem treinador interino. Não é, bota o técnico do sub-20. O Flamengo já fez isso 1000 vezes. E hoje o técnico sub-20 é muito qualificado, embora esteja iniciando sua carreira como treinador. Para quem não sabe, é o Felipe Luiz, ex-jogador, ídolo do Flamengo. Mas é muito qualificado. Então, eu não sei, eu não consigo cravar que o Tite fica até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. O que eu posso dizer é, Tite não fica para 2025, gente. Isso aí tá nítido, né? Nem sei se o Tite vai iria querer ficar aqui no Flamengo para 2025. Passar agora para vocês que Tite entende a pressão que tem para... Flamengo para o Uruguai, hein? O rubro-negro precisa reverter o placar contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, tá bom? Do Flamengo fora de casa. Rodou. Eles são sempre os primeiros a chegar. Se tem Aeroflá, não podem faltar Jorge Jesus, Chapolin e o Homem de Ferro rubro-negro. A gente não quer saber, eles querem apoiar o plantel. Por quê? Ora, pois, queremos o Tetra, gente. A gente quer o Tetra. Tite, tá na hora de tirar essa bronca com o Gabigol. Vamos deixar o craque jogar, Tite, entendeu? Vamos deixar o craque jogar. Bem, em 2019 eu estava aqui na Aeroflá, nós conquistamos contra o River lá. Eu tô confiante. Desde o início da tarde, os animados torcedores se concentraram na área do Galeão. Os rubro-negros iam chegando, os grupos se juntavam e logo formaram um Aeroflá com cerca de 400 pessoas. Um movimento para apoiar, mas também em tom de cobrança. Incentivar os jogadores, incentivar eles a terem raça para jogar pelo Flamengo. O Flamengo não é brincadeira e a gente vai virar lá, a gente vai virar no Uruguai. A gente está vindo aqui mostrar para eles que a gente está junto nesse momento, mesmo que a gente não esteja tão satisfeito. Por volta das 5 horas da tarde, o ônibus com a delegação do Flamengo apareceu aqui na área do Aeroporto Internacional. Foi logo cercado pela multidão de rubro-negros que passou a acompanhar o trajeto, mas eles têm um limite aqui. Só podem chegar
até esse local onde é feito um cordão da Polícia Militar, protegendo a entrada do terminal de cargas do Galeão. Os torcedores vibravam e extravasavam colados ao ônibus que levava a delegação rubro-negra. Não houve contato da torcida com os jogadores. A polícia chegou a usar gás de pimenta para evitar a entrada dos torcedores no terminal de cargas. Um rubro-negro subiu no teto do ônibus e, de forma arriscada, balançava a bandeira. Foi um fim de tarde agitado para quem acredita em uma virada histórica. É importante, Vene, o Flamengo embarcar com essa imagem, né? Como a gente falou, trouxe o Arthur deixando os jogadores observarem ali de dentro do ônibus, obviamente eles observando tudo. Esse movimento é muito importante, Vene, para eles entenderem o tamanho, né? Eu acho que eles já sabem muito bem, mas é sempre bom renovar essa ideia, né? O Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. E, Fernandinha, a gente também tem que ressaltar o seguinte, muitos torcedores que marcaram presença ao Aeroflá são torcedores que não têm hoje em dia como ir ao Maracanã por conta do alto custo. A verdade é essa. Então, é alguma forma desse torcedor se sentir importante e fazer parte da história do clube que ele tanto ama. É óbvio que isso é extremamente importante. Eu não estou aqui dizendo que o jogador do Flamengo ele precisa disso para poder ter uma disposição ou ter vontade de jogar. Acho que só de vestir a camisa do Flamengo, representar o Flamengo numa Libertadores da América, jogar um jogo como esse, isso já é uma motivação absurda para um atleta. Mas óbvio que isso aí é um extra, é uma gasolina aditivada, digamos assim. Não tem como, se o jogador estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado ainda. Então é uma festa bonita, óbvio que se não atrapalhou ninguém, se ninguém passou dos limites, é isso que importa, o torcedor feliz, animado e confiante. Difícil? Mas não é impossível. Eu acho que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, eles não têm o direito de jogar a toalha. A gente está falando de Flamengo. O Flamengo é time grande. É o Peñarol que tem que ficar com medo do Flamengo. É óbvio, o Peñarol hoje é um time muito bem treinado, conseguiu um resultado extremamente positivo dentro do Maracanã. É uma missão muito difícil para o Flamengo, mas o Flamengo não pode jogar a toalha. Muito pelo contrário, por esses torcedores e por todos os torcedores que estão Brasil afora e mundo afora, os jogadores têm que entrar em campo e dar tudo de si, porque eles se colocaram nessa situação. Agora eles precisam sair dessa situação. Ô Pedrosa, quando a gente fala de tradição no futebol, né, e a origem do futebol é essa aqui, essa é a matéria-prima do futebol, né? Hoje a gente vê, e assim, eu acho que é um caminho natural, tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais, né, traz um ponto muito importante e interessante desse assunto. Essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Seleção. Aqui em Montevidéu, capital do Uruguai, a expectativa para esse confronto entre Peñarol e Flamengo só cresce. É o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Vale lembrar que os uruguaios estão em vantagem. Venceram semana passada por 1-0 no Maracanã e jogam pelo empate. O Flamengo não tem negociação. Precisa vencer. Se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Por 2 ou mais gols, classificação para a semifinal da Libertadores, que seria para o Flamengo a 4ª vez nas últimas 6 edições. A delegação desembarcou ontem aqui na capital uruguaia e hoje à tarde faz o último treino antes dessa partida decisiva. A atividade vai ser às 3h30 da tarde, portanto, logo mais teremos acesso aos 15 minutos iniciais desse treinamento
E não há muito mistério em relação à escalação do Flamengo, já que no fim de semana o Tite poupou 12 jogadores, ou seja, o time que começou o jogo contra o Peñarol, mais o Léo Ortiz e mais o Gabigol. Portanto, a tendência é de repetição de equipe e existe a possibilidade de uma alteração no meio-campo, provavelmente com Léo Ortiz no lugar de Pulgar. Em relação ao Gabriel Barbosa, ele chegou ontem aqui ao Uruguai muito sorridente no desembarque da delegação, está recuperado da fibrose na coxa direita e fica à disposição do técnico Tite. Começar entre os titulares aí é outra história, diria que nesse momento é algo pouco provável. O Peñarol também poupou seus titulares na rodada mais recente do Campeonato Uruguaio, goleou o Cerro por 5-0 e a empolgação entre os torcedores é grande por conta da vantagem, mas com respeito ao Flamengo. Estádio Campeão del Siglo vai receber 40 mil torcedores, a carga máxima para os visitantes é de 2 mil rubro-negros, portanto, esse jogo que mexe com a vida de duas grandes torcidas do nosso continente. O Flamengo jamais venceu o Peñarol pela Libertadores. 5 confrontos, 4 derrotas e 1 empate. Sequer conseguiu fazer gol na equipe uruguaia nessa competição, portanto, aqui em Montevidéu, para se classificar, vai ter que fazer um pouquinho de história, Rizek. Abraço! Valeu, Richard. E amanhã a gente mergulha nessa partida de Flamengo e Peñarol, além dos jogos de hoje, evidentemente, do que mais for destaque e assunto no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado, viu, Grafite? E 4 jogadores estão na pré-lista do Dorival Júnior, brasileiros, né? Obviamente. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson. Então ele pode ter até 9 jogadores convocados. 5 o Flamengo já considera certos, estrangeiros. Pois bem, eis o calendário envolvendo a data FIFA e os próximos jogos depois dela de Copa do Brasil e Brasileiro. A data FIFA vai de 7 a 15. 15 de outubro é uma terça-feira. Então as seleções jogam na terça-feira, peço que a gente coloque na tela. Elas vão jogar a última partida da próxima rodada de eliminatórias na terça-feira, dia 15. As datas base para os duelos de Copa do Brasil, Vasco e Galo, e Corinthians e Flamengo, elas são 16 ou 17. Os jogos podem ser marcados para esses 2 dias, 16 ou 17, por isso que a gente colocou ali a interrogação, né? Pois bem, imagina o Flamengo ter que jogar na quarta-feira. Na quinta-feira já é horrível, né, gente? Na quinta-feira já é horrível. Eu repito a informação, a chegada dos uruguaios, por exemplo, está prevista para o dia 16, às 18h30 no Rio de Janeiro. E você imagina, digamos que o De La Cruz joga 90 minutos terça-feira. Como é que o cara vai jogar 2 dias depois uma Copa do Brasil, valendo vaga na final, um jogo duro como esse, né? Então, jogar dia 17 já seria horroroso. Mas imagina jogar dia 16, que seria horroroso em triplo, né? Com a classificação do Corinthians na Sul-Americana, a Conmebol, por exemplo, poderia marcar a semifinal da Sul-Americana para o dia 22. Ela tem essa prerrogativa. Ela marca e depois a CBF se adequa ao calendário dela. Então ela pode marcar, ela ia negociar com os detentores dos direitos da Sul-Americana, que ela quer o jogo dia 22 e fim de papo. Nesse caso, o Corinthians teria que jogar sábado pelo Brasileiro. Não dá para jogar domingo pelo Brasileiro e terça pela Sul-Americana. E aí não dá para jogar dia 17. Não dá para jogar quinta, sábado. Não dá. Então tem esse quebra-cabeça da parte do Corinthians. O Flamengo está olhando esse quebra-cabeça e apresentou uma solução, que eu acho que do ponto de vista rubro-negro é a melhor solução para o clube Flamengo, é a mais justa para o Flamengo. A Conmebol não tem debate, né? Tem debate, mas se ela quiser, ela não debate. Ela fala, meu jogo é terça-feira, se virem. Tem debate, eles estão tentando negociar isso com... Bastidores do brasileiro na Conmebol é difícil, né? Eles estão tentando negociar isso com a Conmebol. Se ela quiser, ela marca terça, né? É a decisão dela, eles estão tentando negociar isso. Por que eles estão tentando negociar? Porque o Flamengo pediu, isso já aconteceu, para que, apresentou essa proposta, para que então, bota de novo ali a folhinha do calendário. Já que o Campeonato Brasileiro é a geni do nosso calendário, né? Você tem Copa América durante o Brasileiro, todo mundo joga desfalcado no Brasileiro mesmo, e está muito difícil a situação do Flamengo no Brasileiro, e não tem outra alternativa melhor do que isso no momento, o Flamengo pediu para jogar
quarta-feira, 16, todo esfacelado mesmo, né? Todo desfalcado, ou na quinta que seja, mas mesmo com os possíveis 9 desfalques, jogar dia 16 ou 17, mas 16 estaria de boa para o Flamengo, a rodada que seria no fim de semana de Campeonato Brasileiro é só um Fla-Flu. O Fluminense, eu entendo que não se oporia, porque ele tem a chance de enfrentar um Flamengo muito enfraquecido. O Fluminense perde o Arias na data FIFA. Mas não dá nem para comparar com o estrago que vai ter no Flamengo, né? Possíveis 9 desfalques contra o Arias. Então o Fluminense não se oporia. A questão é, o Corinthians topa? O Corinthians tem possivelmente 3 jogadores convocados, né? O Romero, o Félix Torres e o Martínez. São jogadores que vêm sendo convocados. O Corinthians topa jogar o Brasileiro contra o Furacão